Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Estamos aqui mais uma vez para a gente poder estudar a palavra do Senhor nessa noite. Queremos que você aproveite bastante aquilo que Deus tem para falar para nós, porque nós estamos vivendo tempos difíceis aí, tempos de crise, e não somos só nós, é o mundo inteiro, mas existem algumas coisas que nós podemos identificar aí que tem no mundo que estão tentando aí minguar, estão tentando reduzir a nossa fé. Então, o que fazer quando tem alguma coisa, algum ataque do inimigo, alguma armadilha do inimigo que tenta reduzir a nossa fé? Nós estamos vivendo aí tempos onde essa pandemia está tirando muitas pessoas que a gente conhece, está tirando muitas pessoas que estão bem do nosso lado, né, levando pessoas embora, nos separando de muita gente da nossa família, né, estamos perdendo muitas pessoas aí para essa pandemia, mas nesse momento, se a gente não estiver fortalecido na palavra, se a gente não estiver fortalecido com o Espírito Santo de Deus, a tendência é a nossa fé reduzir. Então, nós temos que identificar como fazer para a gente não perder essa fé, como fazer para a gente não deixar essa fé reduzir, como fazer para a gente poder evitar esses ataques do inimigo. E aí, hoje o nosso estudo vai ser bem baseado nisso, tá certo? Então vamos orar para que nós consigamos aí um aproveitamento completo da palavra do Senhor para nós nessa noite. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós nos entregamos ao Senhor nessa noite, pedindo que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos proteja, não só a nós, mas toda a nossa casa, a nossa vizinhança. E, ó Deus, nos dê paz, tranquilidade para que nós possamos aprender do Senhor tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós nessa noite. Que a Tua mensagem venha fazer, Senhor Deus, a diferença no nosso coração e que nós possamos, ó Deus, ao praticá-la, entender verdadeiramente o que o Senhor quer de nós e também possamos, ó Deus, nos sentir mais aliviados com tudo aquilo que o Senhor vai nos ensinar nessa noite. Então, Deus, em nome de Jesus, nos abençoa, nos proteja, nos guarda e fale conosco, é o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Nós, então, hoje vamos estudar a palavra intitulada de Como Vencer as Oposições às Obras de Deus, né? Eu e você, nós somos chamados a fazer a obra de Deus, independente de quem quer que seja. Só o fato de você estar em Cristo Jesus já faz com que você obrigatoriamente tenha que dar frutos. E se você está dando frutos é porque você está fazendo a obra de Deus. E o fato de fazer a obra de Deus também implica que nós também recebemos oposições, né? Porque tudo que nós estamos fazendo, sendo obra de Deus, estamos fazendo no espiritual. Então também recebemos oposições também no espiritual. Por isso, a gente hoje, como texto áureo dessa lição, como vencer as oposições às obras de Deus, como texto áureo nós temos Romanos capítulo 8, verso 37, que nos diz da seguinte forma: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Quem nos amou? Deus nos amou, né? Foi por amor de Deus que nós estamos aqui, né? E por causa disso, nós somos mais do que vencedores, ou seja, não tem absolutamente nada que seja maior do que eu, ou que você, e que possa me destruir ou te destruir. O único que tem poder de me levantar e me destruir, esse se chama Deus. O resto ninguém mais pode, tá certo? Põe isso na sua cabeça, né? Você se destrói, mas você só se destrói se você não tiver confiança em Deus. Amém? Como verdade prática, a gente tem aqui como o seguinte: olha, quando depositamos a nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que nós encontramos. E isso é verdade, né? A gente sabe que Deus, Ele é o Criador de todas as coisas e Ele é realmente Ele é muito maior do que todas as coisas que nós enfrentamos. Por isso, a gente começa na leitura da segunda-feira com Efésios capítulo 6, do verso 12 até o 16. Efésios capítulo 6, do verso 12 até o verso 16, nós vamos ler da seguinte forma: Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vai até o 16,
Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus para que possam resistir o dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Né? 14. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Né? Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Olha para você ver, parou aí no 16, e significa que o seguinte: nós devemos usar o escudo da fé, exatamente aquilo que Satanás tenta reduzir, exatamente aquilo que Satanás tenta atacar em mim e em você. Nós temos que usar esse escudo da fé para que nós estejamos aí inabaláveis, né? E quando a gente tem a nossa fé cada vez mais aumentada, a gente consegue sobreviver aí às setas inflamadas de Satanás, né? Terça-feira, Mateus capítulo 7, nós vamos ler do verso... Engraçado. Verso 7, a oração é uma arma contra a oposição. Eu acho que não vai ser isso aqui não, vamos ver. Mateus capítulo 7, verso 7, vamos ver. Mateus 7, vamos ver se é isso aqui mesmo. A persistência na oração. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Oh, louvado seja Deus. Você quer que alguma coisa aconteça na sua vida? Você quer ter vitória? Então peça. Mas pedir para quem? Para o homem? Não, peça para Deus. Ele realmente é aquele que pode te dar tudo na sua vida. Amém? Tenha fé nisso, né? Quarta-feira, leitura da quarta-feira, Atos capítulo 4, verso 23 a 32. Atos capítulo 4, verso 23 a 32. A palavra do Senhor, ela nos diz da seguinte forma, olha só. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe tinham dito. Ouvido isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Vai até o 32. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se contra os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais, maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Vejam você que qual foi a oração dos apóstolos, né? Eles pediram para que Deus os capacitasse a fazer tudo aquilo que Jesus Cristo já tinha falado com eles que eles teriam poder para fazer. Então, o que acontece? Eles fizeram uma oração, depois que fizeram aquela oração e pediram para que Deus os capacitasse, Deus os capacitou verdadeiramente. O que isso significa para mim e para você? Significa que se eu e você, se nós orarmos pedindo a Deus que nos capacite para fazer qualquer coisa,
certamente Deus vai nos capacitar, sabe? Muitas vezes a gente deixa de orar para alguém que está com uma dor, que está precisando de uma cura, com relação a uma enfermidade, né? Porque você acha que a sua oração não tem poder, mas se você insistir e orar, você vai ver o resultado, porque Deus, ele vai fazer a obra, né? É claro que ele vai fazer a obra porque ele tem o cumprimento de uma promessa na sua vida, né? Ele fala que se nós pedirmos a ele, né, e pedirmos com fé, o que nós pedimos nos será dado, né? Então, assim, a partir do momento que a gente faz isso, né, você vê que você vai ter a sua resposta. É claro e evidente que o tempo da cura que Deus manda, ele pode não ser aquele mesmo tempo onde você espera, né? Às vezes você impõe a mão numa pessoa e vai orar querendo que ele seja curado naquele momento, e ele não será curado naquele momento. Porém, depois de um certo tempo, é que Deus vai fazer a obra na vida daquela pessoa, e saiba que é porque você orou por ela, tá certo? Isso já aconteceu comigo. Eu cheguei até a perguntar para Deus, mas eu orei para a pessoa e ela não foi curada. Hoje, para a honra e glória de Jesus, a pessoa está curada, e a gente sabe que a oração, ela tem poder. Tanto é que vocês estão vendo aí no grupo da igreja, o Alex, que está internado com problema lá da diverticulite, né? A gente tem orado e Deus tem verdadeiramente atuado, né, em função das nossas orações, e tem dado alívio, tranquilidade, tanto para o Alex, quanto para a Jade, quanto para a família toda, né? Tanto é que a Jade deu aquele depoimento de fé maravilhoso, né, que ela deu lá no grupo lá. Se você ainda não ouviu, eu sugiro que você ouça, para que você também tenha a sua fé aumentada em função do testemunho que a Jade deu. Foi algo assim que encheu os nossos corações, e eu tenho certeza, se nós como homens ficamos satisfeitos ouvindo o que a Jade falou, eu tenho muita certeza que Deus, ele ficou muito mais alegre com o que ele ouviu da Jade, né? Então, por isso, ele vai atuar não só na vida dela. Deus tem promessas grandes na vida dela, da família, do Alex, inclusive, né? E de todos aqueles que servem ao Senhor Jesus Cristo ali naquela família. Amém? Eu creio nisso, e eu também gostaria que você também cresce nisso aí. Nós agora vamos ler na leitura da quinta-feira, Atos, capítulo 2, verso 37 até o 47, a palavra do Senhor nos diz assim, olha: quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Né? Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Né? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuindo, iam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e junto participavam das refeições com alegria e sinceridade no coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Olha para vocês verem que bacana, né? O apóstolo Pedro, ele fez uma pregação bastante fundamentada e falou: arrependam-se, né? E naquele momento que ele faz essa pregação, 3.000 pessoas se convertem, mas não é aquele converter assim de pecar não, gente. É aquele converter verdadeiro, aquele primeiro amor verdadeiro, onde eles se mantinham firmes em união e praticando as coisas que eles haviam aprendido ali com os apóstolos, né?
Então isso é algo que verdadeiramente fortalece qualquer ser humano, fortalece qualquer igreja de Jesus Cristo, sabendo que a igreja somos nós. Então qualquer ato desse aspecto vai fortalecer a igreja, e se fortalece a igreja, fortalece toda essa unidade que está no próprio corpo de Cristo, né? Na leitura da sexta-feira, Mateus capítulo 25, verso 1. Mateus capítulo 25, verso 1, vai até o 13. Vamos ver? Mateus capítulo 25, verso 1 a 13. Está aqui, ó. Fala sobre a vigilância, não. A obra de Deus triunfará. Que lindo. Olha só. Mateus capítulo 25, verso 1 até 13, fala assim, olha, o reino dos céus será, pois, semelhante às 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo e vasilhas junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia nem a hora. Olha que bacana isso aí. A gente faz uma série de pregações em cima dessa parábola das 10 virgens, né? E é exatamente isso aí a conclusão. Nós temos que vigiar, porque nós não sabemos nem o dia, nem a hora que as coisas acontecerão, né? E, de acordo com a palavra do Senhor, a leitura de sábado, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, nós vamos ler, nos versos 34 até o 42, a grandeza da obra de Deus. A palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então ele lhes disse: israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a estes homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se ajuntaram a ele. Ele foi morto, todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liderou um grande grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso, eu os aconselho: deixem estes homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Todos os dias, no templo, de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Agora veja bem, embora houvesse ali uma um castigo pelo fato de falar de homens que haviam morrido e os seus seguidores haviam se dispersado, Jesus Cristo estava no meio desses homens, né?
Se falou aqui do Teudas, se falou de Judas, por que também não falar de Jesus Cristo, que tinha seguidores, e aí os seus seguidores foram, teoricamente, se os seguidores de Teudas, eles mataram Teudas, e os seguidores dele foram dispersados, mataram Judas, e os seguidores de Judas foram dispersados, mataram Jesus, teoricamente os seguidores de Jesus seriam dispersados, mas não é o que aconteceu. O que aconteceu é que até hoje nós reconhecemos Jesus como o verdadeiro Deus da nossa vida, e é por isso que esse sim, o nome dele, todos os seus seguidores não foram dispersados, e muito pelo contrário, eles cresceram, e pelo fato de crescerem, isso prova que essa é a verdade. O próprio Jesus Cristo é Deus. Amém? Leitura bíblica em classe. A gente lê hoje Neemias capítulo 4, de 8 a 20. E João capítulo 4, verso 4. Depois o capítulo 5, verso 5. Neemias capítulo 4, de 8 a 20. A palavra do Senhor diz da seguinte forma: E ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para desviarem do seu intento. Porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Gente, veja bem, tem algum problema acontecendo na sua vida? Ore a Deus. Mas veja bem aqui, olha, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, ou seja, não adianta você só orar a Deus sem fazer a sua parte. Saiba que tudo o que acontece no reino espiritual tem reflexo no reino natural. Então, por isso, há necessidade de nós fazermos a nossa parte também, né? Não adianta eu só falar que eu amo Jesus, que eu sou de Jesus, que eu faço isso, que eu sou seguidor de Jesus, que eu pratico as coisas de Jesus, e na verdade, na hora que eu tenho que praticar, mostrar a minha parte, eu não mostro a minha parte. Eu faço tudo errado, faço tudo diferente, eu deixo de ser um seguidor de Jesus e passo a ser um hipócrita, né? Então no verso 10, continuando a leitura, nós temos da seguinte forma: então disse Judá, né? Já desfaleceram as forças dos acarretadores e o pó, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra, né? Então veja bem, quando Neemias estava construindo lá o muro de Jerusalém, saiba vocês, pela história que a gente lê na Bíblia, você vai ver que tem gente que entra no nosso meio e quer nos destruir, irmão. Tem gente que está andando com a gente e fala mal da gente. Tem gente que está andando com a gente e não nos respeita. Tem gente que está andando com a gente e só anda com a gente para poder vigiar os nossos passos e ver onde é que a gente pode tropeçar, e depois, se a gente tropeça, ele vai falar da gente para outras pessoas, né? Então saiba identificar onde estão essas pessoas, porque essas pessoas, elas devem ser consideradas como os nossos inimigos. É verdade, é os nossos inimigos. Mas não é inimigo para você brigar e para você atacar, não, é para você se defender contra esses ataques deles, né? E aí nós vamos continuar na leitura, a gente vai ver que exatamente isso aqui, olha, e sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que em todos os lugares tornavam a nós, né? Pelo que pus guardas nos lugares baixos por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com suas espadas, com suas lanças e com seus arcos. E olhei e levantei-me, e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos vossos, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Ou seja, nesse caso, nós devemos nos lembrar que Deus é grande, Deus é poderoso, Deus está conosco, né? Nós devemos interceder por todos os da nossa casa, nós devemos atuar em oração por todos os da nossa casa, mas nós também temos que vigiar. Nós também temos que, aqui está dizendo, pelejai pelos vossos irmãos, ou seja, interceder em oração, vamos pelejar, vamos brigar espiritualmente, porque se nós brigarmos espiritualmente por aqueles que são da nossa casa, a vitória sobre a nossa família, ela já está declarada, né? E aí no verso 15 a palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: e sucedeu,
15. E eu fiz um trem aqui. Aqui, ó. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças e os escudos e os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Ou seja, irmãos, veja bem, para aquele muro ser construído e eles não serem atacados pelos inimigos que estavam fazendo um levante, os inimigos estavam armando contra eles, tentando chamá-los na armadilha para poder destruí-los cada dia mais, né? O que eles fizeram? Metade trabalhava lá nos muros e depois a outra metade ficava lá na vigília, se preparando para qualquer ataque, mas nunca eles atacavam, eles só se preparavam para se defender, né? Então é exatamente isso que acontece comigo e com você. Nós estamos cada dia mais levantando a obra de Deus, nós estamos cada dia mais levantando nas nossas vidas os muros que nos protegem dos ataques do mundo, né? Mas na verdade, enquanto alguns de nós, né, levantam os muros, outros de nós oram para que a gente, com as defesas de oração, com as armas de oração, a gente consiga ajudar todo o corpo de Cristo a levantar aí, a nos proteger contra os ataques dos inimigos, né? No verso 17 a palavra do Senhor continua nos dizendo da seguinte forma: os que edificam o muro e os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma mão fazia e na outra mão tinha as armas, né? Olha para você ver. Essa é aquela famosa frase que a gente diz assim, é um olho no peixe e outro no gato. Satanás está sempre pronto para me atacar e te atacar, meu irmão. Satanás está sempre pronto para poder pegar a gente de surpresa, vamos dizer assim, né? Mas assim, se você estiver fazendo a obra de Deus e de certa forma está com as armas dadas pelo próprio Deus, as armas da fé, as armas do Espírito, essas mesmas armas que nós lemos lá em Efésios capítulo 6, você não será surpreendido por Satanás, né? Verso 18 do capítulo 4 de Neemias, a palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: e os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos e edificavam, e o que tocava a trombeta estava junto comigo, né? E disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros, né? E no lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Irmãos, essa guerra é de Deus. O sangue de Jesus Cristo já venceu ela por nós, amém? Mas nós não podemos baixar a guarda. Você já foi escolhido por Deus. Você já tomou partido pelo sangue de Jesus Cristo. Então você tem que entender que você já está com a vitória nas mãos. Porém, é necessário que você continue na batalha até a vinda do Senhor Jesus Cristo, porque a consumação da vitória somente se dará na volta de Jesus. Porque agora de glória em glória, de vitória em vitória, que você vai chegando lá. Mas a vitória é plena, a vitória é completa, a plenitude da vitória somente acontecerá quando nós estivermos com Jesus Cristo. 1 João capítulo 4, verso 4, a palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Olha, glória a Deus, é exatamente isso aí. Maior é o que está em nós. Você tem Jesus Cristo, você tem o Espírito Santo no seu coração, irmão, você é capaz de vencer todas as batalhas espirituais que estão postas para você. Agora é necessário também que você tenha essa mesma fidelidade que todos os demais que estão em Cristo têm, que é aquela questão de manter a sua fé no ápice, não fraquejar, mantenha suas armas espirituais a postos e continue na obra do Senhor com a outra mão, né? Então, a 1 João capítulo 5, a palavra do Senhor nos diz o seguinte:
Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus, aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Olha para você ver, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, você crê que Jesus é o Filho de Deus, então nós temos a capacidade de vencer o mundo. Não sou eu que estou falando, quem está falando para você é a palavra do Senhor em 1 João capítulo 5, verso 5. Amém? Como introdução, a gente lê da seguinte forma: observamos como a construção dos muros em Jerusalém provocou uma dura resistência por parte dos samaritanos. Nesta lição iremos observar mais detalhadamente as diferentes formas dos seus ataques e o modo como os judeus conseguiam vencê-los e concluir a obra, né? Qual é a procedência desses ataques, né? A Bíblia revela a verdadeira força por trás desses ataques. Ela diz: não temos que lutar contra a carne nem contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso está lá em Efésios capítulo 6, verso 12. Portanto, não é luta, e antes de tudo, a nossa luta não é carnal, não, irmão, ela é espiritual. Né? Por quê? Porque se você é de Jesus, tudo que você faz, ainda que seja no modo natural, você o faz espiritualmente, né? Então existe aqui uma batalha bastante grande, porque à medida que você vai agindo e fazendo a obra do Senhor, principados e potestades se levantam para poder tentar impedir, né? Para tentar te atacar, para poder não deixar com que você faça a obra. Esses são os inimigos que nós temos que identificar. É aí que estão aqueles ataques que tentaram fazer lá com os muros de Neemias, né? Mentira, não é contra os muros de Neemias, não. Contra Neemias, quando estava tentando reedificar os muros, né? Então, existem instrumentos aí de Satanás, né, que nos atacam durante todo o tempo em que nós estamos aí trabalhando na obra de Deus. Ele é o verdadeiro adversário, né, que fica o tempo inteiro ao nosso redor, né, ou ao derredor, né, tentando ver como que ele vai fazer para poder nos pegar de surpresa e jogar aquela seta maligna que ele tem, né? Então, qual é a orientação que a Bíblia dá diante dessa luta? Ela diz o seguinte: olha, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau. Gente, todos os dias para nós são maus. Se você não vigiar, se você não acordar e fizer as suas orações entregando a sua vida para Jesus naquele dia, se você, irmão, olha que ainda que você o faça, tem dia que ele é mais mau que o outro. Mas agora é o seguinte: se você tem a certeza que você está em Jesus Cristo, saiba que o dia ele pode ser mau, mas aí a hora que você chega à noite lá, você entrega com alegria esse dia mau nas mãos de Deus, né? Por quê? Porque você conseguiu fazer todas as coisas e ficar firme na palavra do Senhor, né? Ainda que o dia tivesse sido mau, você permaneceu firme no Senhor, né? Então a gente vê que a Bíblia não aconselha fugir da luta, mas sim ficar firme e resistir e vencer as lutas, né? Nossa luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz que nós temos é qual? É a fé. Por isso que Satanás, ele tenta atacar a minha fé e a sua fé. Por isso que Satanás, todos os dias, ele lança uma seta para tentar reduzir a minha fé e a sua fé, para fazer com que a gente duvide que Deus está conosco, para fazer com que a gente comece a perguntar a Deus: Deus, onde o Senhor está, que o Senhor está deixando essas coisas acontecer comigo? Deus, o que o Senhor está fazendo? O Senhor não está olhando por mim? O Senhor se esqueceu de mim? Isso aí é reduzir fé, irmão. Isso aí é reduzir fé. Mas se você está passando pela batalha, assim como diz aquele nosso irmão Lázaro, que morreu também de Covid recentemente, né? Você vou seguindo na batalha, dando glória a Deus, eu sei mais ou menos assim, e vai dando glória a Deus mesmo, e você está vencendo a batalha, e você vai andando, e você vai lutando, e está achando que o dia está mal, mas você está indo, e na fé, tendo a certeza que lá na frente você vai ter a vitória. Louvado seja Deus, é exatamente isso que você tem que fazer, né? Aí a palavra diz da seguinte forma: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus Cristo, Filho de Deus, né? Eu creio, você crê, então nós vamos vencer.
né? E a Bíblia nos aconselha da seguinte forma: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna. Isso está lá em 1 Timóteo capítulo 6, verso 12, né? Pela fé nós experimentamos a operação do Espírito Santo em nossa vida, está lá em Gálatas capítulo 3, verso 2 e 5, né? Jamais devemos permitir que alguma coisa venha abalar a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não é verdade? Devemos não temer, mas crer somente. Não devemos dar lugar ao diabo. Tudo isso que eu acabei de falar com vocês, isso está na Bíblia, né? Nessa luta, as armas devem ser espirituais. Só as armas espirituais atingem e alcançam os reais inimigos, os demônios, aqueles que estão realmente espiritualmente preparados para nos atacar. Porque se ele conseguir destruir a gente espiritualmente, carnal, então aí nem se fala, aí a gente mesmo se destrói, né? Mas nós temos que estar preparados espiritualmente para que consigamos aí vencer o inimigo. Amém? O inimigo procura atingir a nossa fé, irmão. Ele ataca com a arma, algumas armas que ele usa, olha para você ver, bacana demais. Ele usa o desprezo para me atingir, te atingir, né? A palavra do Senhor nos diz da seguinte forma, lá em Neemias capítulo 4, verso 2, ela fala o seguinte: olha, diziam que fazem esses fracos judeus. Olha, está desprezando a minha força e a sua força. Ora, se nós estamos em Cristo Jesus, nós não temos naturalmente poder nenhum, mas o poder que nós carregamos conosco é o poder do Espírito Santo. E o poder do Espírito Santo é aquele que vence todas as coisas, é aquele que nos capacita para todas as coisas. Então não adianta Satanás me desprezar e te desprezar, que ele não vai conseguir absolutamente nada, porque o Senhor é comigo e é contigo, e por isso nós não devemos temer. Amém? Outra arma que Satanás usa contra mim e contra você é o escárnio. O que é escárnio, pastor? É como se fosse um bullying, né? Ele vira para mim e para você, igual ele falou com o Davi, lá o filisteu falou com o Davi: filho, você é fraco demais, menino. Você é, gente, além de ser fraco, você é feio. Pelo amor de Deus, eu vou te destruir com um pesteleco. Então, o que acontece? Esse escárnio, ele entra para a minha vida e para a sua vida e faz com que eu me reduza, eu me sinta um nada. Isso tem acontecido direto, porque nós temos visto aí alguns crimes em escolas, adolescentes que sofrem bullying, eles se sentem tão enfraquecidos, mas tão enfraquecidos, que depois eles tentam mostrar a sua força cometendo um ato de violência muito grande, chegando lá e matando todos aqueles que estavam ali, que eram parte da comunhão deles, né? Então, o escárnio é uma das outras armas que o inimigo ele tenta atuar em mim e em você. Então, olha, nós já falamos aqui do desprezo e falamos também do escárnio, né? O inimigo também, ele faz o seguinte, ele fala que da grandiosidade daquilo que nós temos que fazer, ele coloca assim: nossa, mas isso é difícil demais, pai, eu não vou conseguir esse negócio não, né? Jesus Cristo, Deus, quando ele chamou Moisés, ele falou: Moisés, tira essa sandália aqui, porque isso aqui é terra sagrada, eu quero conversar com você. Aí chamou Moisés lá, Moisés foi lá e falou: eu quero que você vá lá no Egito lá e arranca meu povo de lá, porque esse povo está sofrendo muito, eles têm me pedido muito para poder sair de lá, e agora está na hora, eu quero que você vá, né? O que o inimigo põe no coração de Moisés? Fala assim: o que é isso, filho? Você não vai dar conta não, isso aí é grande demais para você, isso é uma obra muito grande aí, você pode negar esse negócio aí. Moisés, o que ele fez? Não, mas é nunca que eu vou lá. Não manda eu falar com aquele faraó lá, não, eu sou gado. Né? Então quer dizer, o inimigo ele vem no meu coração e no seu coração e fala assim: você orar para aquela pessoa ali ser curada? Não, o que é isso? Você não consegue fazer um negócio desse, não. Isso é muita coisa para você aí, é muita coisa para você, né? Você é um pecador, rapaz. Você sendo um pecador aí, você não tem capacidade nenhuma de orar para aquela outra pessoa ser curada, não. E não ora não, bobagem. Tá vendo? O inimigo, ele vem e ele tenta colocar no meu coração e no seu coração, de que toda obra de Deus, toda obra que Deus me capacitou e te capacitou a fazer, a gente não faça porque a gente acha que a gente não dá conta. A gente não faça porque a gente acha que é grande demais para nós. Eu impor as mãos naquele menino e ele ser curado?
Não, aí não acontece não. Faça, experimente. Não deixe o inimigo colocar na sua cabeça que você não vale nada e que você é um fraco, não. Você tem que ser forte e cada vez que você é mais forte, você aumenta a sua fé. Cada vez que você tem mais fé, você tem mais capacidade de realizar a obra do Senhor Jesus Cristo. E a obra do Senhor Jesus Cristo é exatamente essa que nós acabamos de falar. Você vai curar os enfermos, você vai libertar os cativos, você vai fazer um monte de coisas em nome de Jesus. Amém? Uma outra arma que o inimigo usa contra mim e contra você são os boatos e as mentiras. Mas que coisa! Eu vivo falando disso aqui, né? As pessoas eles se preocupam muito mais com a minha vida e com a sua vida do que com a vida deles mesmos, né? E aí quando eles não acham nada para falar sobre a gente, eles começam a falar mentira, né? Lançar boato, lançar calúnia, que é exatamente o que eles fizeram com Neemias lá, né? E aí aqueles boatos, aqueles negócios fazia com que as pessoas ficassem amedrontadas, né? Os judeus ficaram amedrontados, falando: meu Deus do céu, esse povo vai atacar a gente aqui e nós vamos sucumbir todo mundo de novo. Mas Neemias foi forte. Neemias não deu na mínima para os boatos, nem pelas mentiras, nem para as mentiras, né? Então, pelo fato dele ter sido forte, automaticamente o que aconteceu? Venceu a batalha, né? O inimigo usa uma outra arma também, que é a astúcia, né? Astúcia é algo bem típico de Satanás, né? Então, o que acontece? Nessa leitura que nós fizemos, os samaritanos convidaram os judeus para juntos congregarem nas aldeias, porém intentavam fazer o mal a Neemias, insistiam na proposta, mas o convite era repetidamente recusado por Neemias, né? Então, quer dizer, a astúcia é: o inimigo se infiltra no nosso meio e ele usa coisas que a gente faz no dia a dia para que sejam usadas contra nós mesmos, né? E aí o inimigo, ele fica o tempo inteiro fazendo dessa forma, para que eu e você, a gente caia nessa seta lançada por eles. Então, não vamos dar lugar à astúcia do inimigo nem contra mim, nem contra você. Amém? A sexta arma que o inimigo usa contra mim e contra você são as ameaças, né? Quantas e quantas vezes Neemias estava ali construindo um muro e ele recebeu a ameaça: nós vamos destruir vocês, nós vamos atacar vocês, nós vamos fazer isso com vocês. Quantas vezes você, para fazer a obra de Deus, você recebe ameaça? Se você entrar aqui nessa casa e orar aqui, eu não vou querer você aqui nunca mais na sua vida. Se você falar de Deus aqui nessa casa, eu não quero você aqui nunca mais na sua vida, na minha vida, né? Beleza, irmão? Tá bom. Você não fala para ele ouvir, mas você fala para o reino espiritual ouvir. Fala com o coração, tá certo? Fica lá resmungando: não, Deus, em nome de Jesus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso, o teu poder há de ser implementado nessa casa, e tudo aquilo que é contrário ao Senhor há de sair, para que o Senhor entre com a vitória aqui nesse lugar. Pronto, acabou. Né? Você pode virar para mim e falar assim: mas Jesus Cristo falou que quando você chegar numa casa e eles não aceitarem, você sai dali, bate a poeira do pé e vai embora e não fala mais nada não. Beleza? Lindo, maravilhoso. Mas tem casa que um não te aceita, mas 3 te aceitam. Então, irmão, não tenha medo das ameaças dos inimigos. Não tenha medo das ameaças dos inimigos. Você está com aquele que vence todas as coisas. Tenha fé nisso. Tenha fé nisso. Qualquer que seja a luta que cair no seu colo, saiba que você vai conseguir vencer. Porque você está com o maior. Você está com o Todo-Poderoso, o dono, o Criador de todas as coisas. Ele peleja para você. É claro que você, assim como nós vimos no exemplo, uma mão com a arma e a outra na obra do Senhor. Amém? Qual é o segredo da vitória de Neemias e dos judeus lá? Né? Os judeus venceram porque tinham certeza que estavam na vontade de Deus. Eu tenho essa certeza, você tem essa certeza? Você tem certeza que o que você está fazendo está de acordo com a vontade de Deus? Ah não, pastor, eu não sei, mas eu nem tenho ideia se o que eu estou fazendo está de acordo com a vontade de Deus. Irmão, a vontade de Deus para mim e para você está aqui, Se você tem conhecimento disso, se você tem conhecimento daquilo que está aqui, se você tem esse conteúdo gravado no seu coração, você é capaz de fazer a vontade de Deus. E se você faz a vontade de Deus, você já tem a vitória garantida para você. Amém? Os judeus venceram também pela oração. Tá certo? Então, veja que, eu até falei disso,
Os judeus oravam ao Senhor, pediam para que Deus verdadeiramente atuasse ali na proteção, na defesa contra os inimigos, mas eles também fizeram a parte deles. Então eu e você, se nós orarmos ao Senhor e fizermos a nossa parte, saiba que a vitória já está conosco. Amém? Então, uma das coisas que nós devemos fazer também é orar sem cessar. Está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, orai sem cessar. Né? Jesus Cristo, ele deixou para nós esse ensino o tempo inteiro. Jesus Cristo, ele orava o tempo inteiro. Repara para você ver que na Bíblia, toda vez que Jesus Cristo ele ia fazer um grande milagre, ele antes subia para o monte e ia orar. Ele perseverava na oração. E toda vez que ele terminava aquela oração, ele vinha cheio de poder e unção, e ele impunha as mãos, e demônio saía, e as pessoas eram curadas, e dessa forma, se ele fazia dessa forma, era para dar exemplo para mim e para você, então nós podemos fazer da mesma forma, orar sem cessar, porque se você orar sem cessar, você, além de estar vigiando, você está pronto sempre com a defesa nas mãos. Além disso, você está sendo cada dia mais capacitado e ungido a fazer a obra do Senhor. Amém? É isso que Deus pede para mim e para você, né? Então, assim, nós devemos verdadeiramente perseverar em oração. Mas perseverar em oração significa que nós devemos ter autodisciplina, né? Ô irmão, não esquece de dar glória a Deus e aleluia quando acontecer uma coisa bacana com você durante o dia, não. E se acontecer 5.000 vezes, dê 5.000 glória a Deus e aleluia, porque isso é uma forma de você reconhecer que Deus está contigo. Amém? Se você começar a passar um arregozinho durante o dia aí, fala: Jesus, entra nessa causa para mim, eu te louvo e te agradeço porque a vitória já está concedida pelo sangue de Jesus, e aí saiba que isso vai acontecer, né? Então você tem que ter autodisciplina para falar com Jesus Cristo, você tem que entender que durante o dia inteiro você tem a capacidade de orar, né? Porque quando você está orando, irmão, saiba que aparecem muitos obstáculos. Eu vou deixar para orar a hora que eu for dormir, beleza? Você só fala a primeira palavra, Senhor Jesus, e dorme. Será que isso é bacana? Agora, se você tiver durante o dia inteiro orando, né? Você à noite, a hora que você for orar, você pode simplesmente falar algumas palavrinhas, dizer assim: Senhor, muito obrigado pelo dia que o Senhor me ajudou a vencer mais uma vez. Obrigado. Que nos dê uma boa noite de sono em nome de Jesus. Pronto, acabou. E aí você dorme em paz, né? Então nós temos que perseverar em oração. Os nossos pensamentos têm que estar o tempo inteiro atentos a esse tipo de prática, né? Porque não adianta você virar para mim e falar o seguinte: eu não estou conseguindo orar, irmão. Se você começar a praticar, você vai ver que você vai conseguir orar todo minuto na sua vida. Ainda que você estiver fazendo qualquer coisa, você fica tranquilo, que a hora que você terminou, aquilo ali deu certo, louvado seja Deus, obrigado Senhor, muito obrigado, não deu certo não, Deus, entra nessa causa aqui, me ajuda a resolver esse negócio. Pronto, acabou, você está orando. Amém? Então nós temos que persistir nessa oração, né? Porque Satanás, ele não brinca não, irmão. Ele entra com a mão pesada para poder me interromper e te interromper na hora da oração. Amém? Uma outra coisa que nós temos que fazer e que Daniel fez e Isaías também fez, lá em Lucas também tem esses exemplos, é que nós devemos orar até que venha a resposta. Não para de orar não, irmão, para de orar não. Tente ver a resposta, Quantas e quantas são as pessoas que oraram pelos seus familiares aí, anos e anos e anos, até que um dia, depois de anos e anos, eles se converteram, né? Elias orou 7 vezes para que chovesse, e aí choveu, depois de 7 vezes, né? Os discípulos perseveraram em oração até que o fogo caiu, imagina esse negócio. Então, nós temos que pensar que nós devemos orar até a vitória aparecer. Amém? E olha, a prova de que o Espírito Santo de oração, ele nos ajuda em oração. A palavra do Senhor, ela nos diz que é verdadeiramente o seguinte: o Espírito Santo, ele traduz a nossa oração para que ela chegue até o Senhor. Amém? Então, tenha ideia, tenha na sua mente que qualquer coisa que você falar durante a oração, o Espírito Santo está traduzindo o que realmente está no seu coração para que chegue até Deus. Não fica tentando achar palavras bonitas. Eu não vou orar agora, não, porque por enquanto eu estou sem criatividade para poder falar aquilo que eu queria falar com Deus. Não, irmão, seja você mesmo.
Fala qualquer coisa, mas fala com Deus. Põe para fora aquilo que está no seu coração, porque de repente você está lá querendo falar coisas bonitas para Deus, mas seu coração está cheio de sujeira. Pega essa sujeira e apresenta ela para Deus. E fala assim: Deus, olha, mas agora eu estou com uma dificuldade de perdoar, que eu vou falar com o Senhor um negócio, viu? Me ajuda, Deus, me ajuda, que eu preciso do Senhor. Se não for pelo Senhor, eu não consigo perdoar. Aí o Espírito Santo sabe o que realmente está no seu coração, e ele vai lá e leva essa oração para Deus, até que Deus ele atua em você e te ensina a perdoar. Agora você fica assim: Deus, eu louvo ao Senhor por tudo que está acontecendo na nossa vida. Embora Deus tenhamos dificuldades para perdoar, nós sabemos que um dia conseguiremos a vitória, porque o Senhor é conosco. Não, irmão, não é isso que está no seu coração. Põe para Deus a realidade do seu coração. Ele é o único que consegue esquadrinhar aquilo que está dentro do nosso coração. Eu não conheço o seu coração, a pastora Sandra não conhece o seu coração, o pastor Noemi não conhece o seu coração, o pastor Antônio não conhece o seu coração. Ninguém conhece o coração de ninguém a não ser o próprio Deus. Então não adianta você ficar indo para Deus e ficar tentando ludibriar, falar coisinhas que não estão no seu coração. Põe para Ele aquilo que realmente está no seu coração. Porque o Espírito Santo ele vai te ajudar a traduzir tudo isso aí e fazer com que você obtenha a vitória em Deus. Então, todos os ataques do inimigo, né, nós vimos aqui o que o inimigo usa como ferramenta, né, para te atacar: desprezo, escárnio, né, ele usa a astúcia e as ameaças, né, e o que nós devemos fazer, né, que é sempre estar em oração, manuseando nossas armas de defesa e estando sempre preparados para aquilo que o inimigo vai nos atacar. Eu espero que você tenha pegado o cerne desse estudo e venha trazer isso para a sua vida, para que você consiga verdadeiramente atingir aquilo que Deus quer de mim e de você. Né? Porque o que Deus quer de mim e de você, irmão, é intimidade com Ele. Intimidade só se faz de acordo com o aumento da nossa fé. Se você aumentar a sua fé, quanto maior a sua fé, maior a intimidade com Deus. Quanto maior a intimidade com Deus, mais capacidade de realizar as obras de Deus você tem. Amém? Ponha isso no seu coração e por isso nós vamos orar. Amém? Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pelo estudo dessa noite. Eu quero pedir que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos proteja em todas as coisas que nós formos fazer. E por isso entregamos o nosso coração ao Senhor, para que a sinceridade da nossa oração chegue até o Senhor e o Senhor venha nos atender em relação àquilo que nós estamos pedindo. É claro, ó Deus, que nós sabemos que devemos pedir aquilo que está concernente com o seu coração. E por isso eu peço ao Senhor que nos dê, Senhor Deus, pela tua graça e misericórdia, a condição de entender o seu coração também, nos dando intimidade com o Senhor, nos dando capacidade de entender a tua revelação para nós. Nos ajude a praticar essa palavra e é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, eu quero dizer para vocês que se preparem, hein? A nossa chance de começarmos aí os nossos cultos presenciais agora em meados de maio, nós vamos esperar isso essas 2 semanas aí para ver como é que está se comportando aí a pandemia. Ela está começando a diminuir, né? E meados de maio a gente deve reabrir aí os nossos cultos presenciais, é claro, tomando todos aqueles cuidados e aquela responsabilidade com os protocolos de proteção. Amém? Então, meados de maio, provavelmente estaremos juntos aqui. Eu vou mandando os avisos para vocês aí. Fique atento aí no grupo aí, para que nós possamos nos reunir aqui no dia que nós pudermos reabrir a nossa igreja. Em nome de Jesus, isso agora já não vai demorar mais não. Amém? Eu quero te dizer também que no próximo domingo nós teremos a nossa Santa Ceia. Então não deixe de preparar os elementos da Santa Ceia aí. É muito provável que eu vá fazer aí um lembrete para você aí no sábado, provavelmente, né? Mas aí fique atento. Domingo então nós teremos a nossa Santa Ceia para que nós possamos começar aí o mês de maio. Gente, o ano está acabando já, hein? O mês de maio aí, juntamente com o Senhor Jesus Cristo, que até então tem nos ajudado, até então tem estado conosco e tem nos dado a vitória. Então eu quero que você preste bem atenção, que na próxima sexta ou no próximo domingo nós teremos aí a nossa Santa Ceia. Amém? Eu quero também dizer para vocês que foi um prazer estar com vocês mais uma vez e dizer que todos nós amamos a todos vocês. Fiquem com Deus,
Deus abençoe cada um de vocês e esteja com todos vocês em nome de Jesus Cristo. Amém.